Boa tarde. Dignificar a pessoa presa, este é o tema subjacente ao primeiro Congresso Ibérico de Pastoral Penitenciária, que começa em Fátima na próxima quinta-feira e se prolonga até domingo. Iniciativa que iremos conhecer melhor com o Padre João Gonçalves, logo após alguns temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. São João 23 e São João Paulo II estão inscritos entre os santos da Igreja. Foi no domingo, no Vaticano, na presença de quase 1 milhão de pessoas. Beatos Ioannem vicessimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus ac sanctorum catalogo adscribimus statuentes eos in universa ecclesia inter santos pia devotione recoli devere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. A proclamação da fórmula de canonização confirmava a inscrição de São João 23 e São João Paulo II na Galeria dos Santos da Igreja Católica. Francisco abria as portas da santidade a duas figuras da história contemporânea que contribuíram de forma muito direta para a atual configuração da Igreja. No altar foram colocadas as relíquias dos novos santos, uma ampola com sangue de João Paulo II e um fragmento da pele de João 23. As relíquias de São João Paulo II foram entregues por Floribete Mora Dias, curada pela intercessão do Papa polaco após a sua beatificação. O Papa Emérito Bento XVI esteve presente na Praça de São Pedro, respondendo assim ao convite do Papa Francisco para que se associasse a este momento litúrgico. Numa Praça de São Pedro completamente cheia, Francisco destacou a proximidade que estes dois santos sempre manifestaram à humanidade que sofre. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce, non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi. O Papa sublinhou que estes dois exemplos de santidade foram sacerdotes, bispos e papas do século XX. Conheceram as suas tragédias, mas não foram vencidos por elas. Francisco acrescentou que São João Paulo II e São João 23 ajudaram a restabelecer na Igreja a sua fisionomia originária, a fisionomia que lhe deram os santos ao longo dos séculos. Nella convocazione del Concilio, San Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo. Si è lasciato condurre, è stato per la Chiesa un pastore, una guida guidata dallo Spirito. Francisco referiu-se depois a São João Paulo II como o Papa da família. In questo servizio al popolo di Dio, San Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal cielo lui accompagna e sostiene. No início da liturgia eucarística, uma das preces da oração dos fiéis foi assegurada pela primeira miraculada de João Paulo II, a irmã Marie-Simon Pierre. No final, antes da recitação da Regina Coeli, o Papa agradeceu aos peregrinos ali presentes e a todos os que trabalharam para estes, que nas palavras do Papa foram dias memoráveis.
Na Praça de São Pedro estariam 800 mil pessoas, segundo a Rádio Vaticano, para além da presença de representações oficiais de cerca de 100 países e organizações internacionais, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Os dois novos santos são dois papas contemporâneos, cujo pontificado muitos guardam na memória e que determinou o rumo da Igreja na atualidade. São João XXIII surpreendeu o mundo. Um Papa já idoso apresentava-se para suceder a Pio XII. A postura distante e majestática de Eugênio Pacelli é substituída pelo estilo descontraído e afável de Angelo Giuseppe Roncalli. Os que há muito trabalhavam em pequenos grupos por uma igreja mais adaptada aos novos tempos, depressa perceberam em João XXIII uma janela de oportunidade. A surpresa João XXIII adquiriu contornos ainda maiores quando o Papa revela ter decidido convocar um concílio. Se a notícia é ousada para o mundo, colhe de surpresa a própria Cúria Romana. João XXIII diz que foi uma intuição do Espírito Santo e apresenta o facto como consumado. A mudança passa pelas mentalidades, desde logo pelo interior da própria Igreja, onde muitos setores se revelam contrários ao arejamento proposto pelo Papa. Mas o concílio está em marcha e é uma realidade imparável. Além do desafio conciliar, o Papa Roncalli marca com as encíclicas que escreve. Pacem in Terris e Mater e Magistra são referências na construção da paz e na promoção da justiça social. São João Paulo II apresentou-se como chegado de um país distante. Distante não apenas na ordem geográfica, mas também na forma como o cristianismo era vivido. A pacatez ou a indiferença que os crentes experimentavam na Europa Ocidental nada tinha a ver com a opressão que mais a leste se abateu sobre os católicos. Karol Wojtyła, cardeal de Cracóvia, trazia essa experiência de uma igreja mais exigente, onde o batismo não era uma simples tradição de infância, mas uma prova de fogo ao longo da vida. A voz dos fracos foi também exaltada nos documentos sociais do Papa Polaco. A Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, deixava perceber a proximidade de Karol Wojtyła ao mundo laboral, para ele uma experiência pessoal marcante na sua juventude. Mas este foi o Papa que tocou o coração dos jovens e, com eles, estabeleceu um canal de comunicação suficientemente forte ao ponto de congregar 4 milhões nas Jornadas Mundiais da Juventude em Manila, nas Filipinas. O Papa sabia que a Igreja não podia ignorar as novas gerações. Mas João Paulo II seria o peregrino de Deus. Muitas viagens, muitos quilómetros e diversas circunvalações planetárias para estar junto de uma humanidade dispersa por povos e culturas que eram o rosto da universalidade da Igreja. São João Paulo II e São João XXIII contam-se agora entre o número dos santos que a Igreja propõe como modelos de vida para os crentes. Pela madrugada eram já muitos os que aguardavam pelo seu lugar na Praça de São Pedro. Entre eles, alguns portugueses. Notre jeunesse, on lui doit notre foi en Jésus, notre amour de l'Église, et on lui doit aussi notre vie parce qu'il a su allier la vie de foi, la vie morale. Pendant toute notre jeunesse, Jean-Paul II était un phare pour nous, il nous a guidés dans notre chemin vers Dieu et notre chemin humain aussi. Il continue à être notre guide pour notre vie de famille. Nós viemos essencialmente da ação de graças pela vida da Maria Madalena, que é fruto de João Paulo II e da intercessão dele por dificuldades que tivemos em conceder esta filha e por isso viemos com uma ação de graças. João Paulo II marcou-nos por jovens, JMJs e foi o Papa da nossa vida. São dois papas que marcaram o século XX e o século XXI, com a sua santidade, uma santidade vivida e manifestada
no exercício da sua própria missão. São personalidades diferentes, estilos diversos, unidos todos na paixão por Cristo e na paixão pelo homem, pela humanidade. Nós em Fátima já temos lá a imagem de João Paulo II. É uma das metas de todos os peregrinos com a Fátima, eu vejo com o afeto com que param, com que rezam diante da imagem, com que oferecem o seu ramo de flores. Decidimos que tínhamos que estar aqui, tínhamos que mobilizar a região toda a estar aqui presente e conseguimos um grupo de jovens de 350 que vêm organizados connosco, mais 2 grupos de perto de 50 cada um, portanto estamos aqui quase 500 pessoas a viver com grande intensidade este fim de semana desta figura que todos estes jovens ainda recordam, ainda são contemporâneos de João Paulo II, é um santo que nos diz muito. Para nós é de facto uma oportunidade extraordinária estar aqui, é um privilégio. Simplificando muito, 2 papas, a canonizar 2 papas, é uma coisa absolutamente extraordinária e provavelmente única na história da Igreja daqui durante muitos e muitos e muitos anos. Temas que pode consultar em agência.eclésia.pt. De 1 a 4 de maio, Fátima recebe o primeiro encontro ibérico de pastoral penitenciária. Entre nós está o Padre João Gonçalves, que é o coordenador nacional da Pastoral das Prisões. Muito obrigado por estar connosco. É o primeiro congresso, uma primeira experiência que traz até nós alguns especialistas e entidades que estão ligadas a este meio e sobre ele têm refletido. O que é que se pretende com este congresso de grande dimensão a refletir precisamente sobre esta questão dos detidos, da pessoa que está presa e que depois de tanta dificuldade que tem na sua reinserção social? Primeiro, a pessoa que está presa deve ser respeitada como pessoa, não deixa de o ser, apesar de ser uma pessoa detida, privada de alguns direitos. O direito primeiro é o direito à liberdade, que lhe é limitado, por aquilo que o Sr. Juiz entenda, mas continua a ser pessoa. E o que nós pretendemos é alertar quem trabalha diretamente com as instituições penitenciárias, de modo muito especial as pessoas ligadas à Igreja Católica, portanto os capelães, assistentes espirituais e religiosos, os nossos colaboradores, voluntários, que de facto o que fazem nas prisões o façam sempre no respeito pela dignidade da pessoa humana, e que a nossa interferência também de algum modo, o modo como lidamos e o modo como depois deixamos passar estes valores da pessoa humana detida, possam ajudar também a própria sociedade, seja a sociedade que faz as leis, seja a sociedade que depois acolhe de onde vêm os reclusos e para onde voltam, possam na verdade ter aquela pessoa como pessoa dignificada, apesar de ter delinquido. Estará presente o secretário do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, o Monsenhor Mário Toste, vai estar também o Dom Jorge Ortiga, mas também pessoas que fizeram a sua experiência a dado momento da sua vida de estarem presas, também elas estarão a participar, terão uma participação ativa neste congresso. Tem por duas maneiras especialmente. Uma delas é pela presença física. Contamos, apesar de algumas dificuldades neste momento, contamos ter alguns presos connosco. Se não tivermos presos, temos ex-presos, portanto ex-reclusos, que estarão connosco a testemunhar. Haverá uma mesa redonda exatamente só constituída por pessoas que passaram ou estão a passar por essa experiência da reclusão e estão presentes também de uma outra maneira, que é com trabalhos. Todos os estabelecimentos prisionais do nosso país foram contactados e com bom acolhimento da parte das direções para que façam trabalhos que venham a expor. Uns para venda, outros só mesmo para expor. Temos um grande salão no próprio hotel com a exposição desses trabalhos, que são coisas maravilhosas e são uma maneira de termos presentes os presos e também de eles estarem presentes connosco. Aliás, uma mensagem que eles me enviaram de alguns estabelecimentos foi: muito obrigado porque se lembraram de nós. Então, eles vão também estar presentes, não são só as pessoas que da sociedade possam estar, mas eles também estão presentes dessas duas maneiras de modo muito especial e estão sempre, porque é a razão deles que nos faz lá estar. O foco dos trabalhos é no tema dignificar a pessoa presa, e aí há caminho sempre a fazer por parte dos estabelecimentos prisionais, no sentido de tornar mais digno este período da vida destas pessoas.
E se calhar também abrir a reflexão para outras modalidades, digamos, de punir ou de controlar a liberdade, porque se calhar a prisão não é resposta para tudo. Não é? Aliás, há um tema muito curioso, que é exatamente o título é esse: outro direito penal é possível. Quer dizer, nós muitas vezes dizemos entre nós que penas alternativas à pena de prisão entendemos que é muito mais humanizante. Também entendemos que muitas vezes a detenção da pessoa não é só bom para a própria pessoa, em alguns casos, algum tempo de reclusão para ajudar a pensar, a recompor a sua vida, também para a proteção dele próprio em sociedade, porque há certos crimes que a sociedade não aceita muito bem, portanto, algum tempo para o proteger e também para que a sociedade se sinta segura, porque há pessoas que, na verdade, em alguns casos, também não podemos estar sempre com aquela misericórdia, a pena, uma pena exagerada dos presos, ou partindo do princípio que são todos inocentes. Não são, infelizmente, não são todos inocentes. Mas há outras penas alternativas à pena de prisão. Dizemos que a pena de prisão deve ser para o menor número possível de pessoas, pelo menor tempo e nas melhores condições. Porque a prisão tem que ser sempre um tempo de passagem, em que a pessoa tenha apenas o tempo suficiente para se recompor, para se preparar para voltar para a sociedade. Aliás, o Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, logo ali no início, diz que dos objetivos da prisão é precisamente esse, é que a pessoa se possa recompor para voltar à sociedade sem cometer crimes. Portanto, a perspectiva é sempre da sua reinserção social. Porque, vamos lá ver, a pessoa vem da sociedade e volta para a sociedade. A prisão é sempre uma exceção. E tudo quanto signifique ajudar a pessoa a preparar-se para estar em liberdade, sem cometer crimes e sem assustar a comunidade, vamos dizer assim, então isso é bom. Pois é que as cadeias têm um grande caminho a percorrer e nós, como Igreja Católica presentes desde sempre nas prisões, queremos também ajudar precisamente neste sentido, para que a pessoa possa recompor-se e possa voltar para a sociedade sem cometer novos crimes. Um caminho a fazer pelos estabelecimentos prisionais, também pela própria sociedade. Eu recordo palavras suas ao correio do Voga, aquela frase em que refere que é terrível a pessoa continuar presa mesmo depois de sair da cadeia. Há rótulos que... Realmente é muito difícil, muitas vezes, a pessoa readquirir um estatuto de dignidade humana perante os outros, ou darem-lhe essa oportunidade, não é? Tal e qual. E isso é muito importante que se diga, porque quando a pessoa é condenada à prisão, cumpriu aquilo que o Sr. Dr. Juiz entendeu e o resto está feito. Portanto, a sociedade não tem que pôr um rótulo à pessoa. A pessoa falhou, a pessoa errou, agora vamos à vida. E é necessário que as comunidades paroquiais, as comunidades do ponto de vista social mais alargado, as comunidades laborais, portanto, os empregadores, possam aceitar essas pessoas como pessoas. Naturalmente terão que fazer os seus estágios, não é por misericórdia que se aceita um profissional se ele não é, mas que também se dê preparação e que haja uma atenção muito especial a essas pessoas que têm uma grande fragilidade, muitas delas, e essa marca de terem passado pela prisão, muitas vezes é de tal maneira forte que as próprias empresas, os empregadores, têm dificuldade em aceitar. Até pela própria sociedade, porque olham para aquela pessoa como um ex-recluso. Nós temos, inclusive, que encontrar um outro nome para chamar essas pessoas. Dizemos que uma pessoa que está num hospital está doente e quando sai, ninguém diz que é um ex-doente. Porque é que devemos dizer que é um ex-recluso? Não é? E é isto que muitas vezes, esta marca faz com que muitas vezes ele próprio se sinta preso, apesar de já não estar entre as grades. E isso de facto é terrível, porque se nós dizemos que não há pena de prisão perpétua, acaba por haver, precisamente por isso, que a pessoa é perpetuamente relacionada e vista como tendo sido relacionada com a prisão, com o tempo de detenção. Isso de facto é terrível. E em muitos casos acaba por ser também um empurrão que a sociedade dá a estas pessoas para não se reabilitarem, não é? Para voltarem a cometer erros que já cometeram no passado, porque se calhar não encontram outras saídas. Vamos lá ver, a reinserção social tem que ser a preocupação máxima, quer do sistema, quer da própria sociedade, e não é tanto assim. E aqui a sociedade tem que fazer uma caminhada muito grande. E quando nós organizamos um congresso, é precisamente, podíamos dizer que é um encontro, é uma reunião, mas também esse aspecto pedagógico, dizemos que é um congresso, e de facto tem dias para isso que justifica que se chama assim, e até pelo nível de pessoas, dos conferencistas que vão estar connosco. Mas é para que também a própria sociedade perceba que há aqui qualquer coisa em que é preciso mexer. As cadeias fazem parte da sociedade. As cadeias não são do sistema, nem são dos senhores ministros, as cadeias são da comunidade, como as escolas, como os hospitais, também as cadeias são. Portanto, quanto mais a sociedade se envolver na reflexão,
até nas sugestões e nas propostas, isso é bom. E isso cria nos próprios presos e nas famílias dos presos uma atitude de esperança. Saber, eu estou aqui, mas quando sair, sei que vou encontrar alguém que me acolha. E isto é fundamental e é muito urgente que se faça, porque senão, efetivamente, nós temos cadeias a não cumprir aquilo que se pretende que sejam, que é reabilitar pessoas. Se a sociedade não acompanhar este esforço que o próprio sistema penitenciário faz, quase não vale a pena. Porque se depois as pessoas saem e cá fora não encontram emprego, ou a família que as acolha, ou a própria paróquia que as acolha, a comunidade em geral, as pessoas correm o perigo, como acabou de dizer, de voltarem ao mesmo por falta de acolhimento, por falta de integração na sociedade. Muito bem, Padre João Gonçalves, muito obrigado por nos ter levantado o pano um pouco daquilo que vai ser este congresso e ter partilhado connosco, ao fim e ao cabo, as preocupações da Igreja em relação a este setor da nossa sociedade, que são aqueles que se encontram privados da sua liberdade e depois querem recomeçar a sua vida. Muito obrigado também. A realidade dos reclusos e os desafios que se colocam à sua integração e reabilitação social. Questões em debate no primeiro Congresso Ibérico de Pastoral Penitenciária que começa em Fátima na próxima quinta-feira. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.